Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula nós vamos iniciar um novo capítulo, tá bem? Vamos começar o capítulo 12, lugar, território e região. Também são categorias extremamente importantes para a gente entender as transformações no espaço geográfico e compreender melhor o que é o espaço geográfico. Vamos inicialmente fazer a análise destas duas fotografias, dessas duas imagens. A gente observa pelo título Ponte Buarque de Macedo, no município do Recife, em Pernambuco. Isso aqui é uma imagem de um cartão postal de 1913. E aqui, Ponte Buarque do Macedo, no município do Recife, em Pernambuco. Refere-se ao mesmo local em épocas diferentes, Quero chamar a atenção de vocês para as diferenças no espaço, as mudanças que aconteceram nesse espaço ao longo do tempo. Chamar a atenção de vocês para a predominância dos elementos, tanto elementos culturais quanto naturais, e também para que vocês compreendam melhor essa relação entre paisagem, como sendo resultado da ação social e também da ação natural, e entendendo também que a paisagem, ela não é estática, ela é dinâmica e sofre transformações com o passar dos tempos. Entendendo também esses recortes espaciais, como lugar, representando um dado espaço com uma história que representa, que tem representatividade e que tem significado para determinadas pessoas. Então aqui a gente percebe que basicamente, como elemento natural, houve a preservação do rio, Essa vegetação aqui a gente não pode indicar com certeza que é uma vegetação natural, mas o rio, com certeza nós sabemos que é um elemento natural. Nós observamos aqui a forma como a sociedade humana se apropriou deste espaço e transformou esse espaço para atender às suas necessidades e para atender às suas demandas também. Então, neste capítulo, pessoal, vocês vão estudar e entender o significado de lugar, território, região e regionalização para a geografia. São conceitos com os quais vocês provavelmente já se depararam, já ouviram, inclusive já foi citado aqui no estudo da geografia, diversos termos variados, como território, como região e como lugar. Nós vamos entender o significado desses termos em um contexto geográfico. Vamos entender que o conceito de lugar não se refere a um lugar qualquer, como um lugar na fila do banco, um lugar que você senta na sala, um lugar que você senta dentro do ônibus, mas que tem uma abrangência maior e que tem um significado maior também. O conceito de lugar, quando a gente fala em relação a estudos geográficos, tem uma conotação bem mais ampla e bem diferente daquela comum que a gente utiliza quando a gente se refere a lugar. Então, quando se trata de geografia, lugar significa um determinado espaço, no qual as distâncias entre as pessoas e os objetos são mínimas, Nesse recorte, geralmente, deparamos com pessoas que conhecemos e com quem nos relacionamos, ou seja, o lugar é um lugar de vivência, é um lugar onde nós estabelecemos nossas relações sociais, é onde nós nos relacionamos com diversas outras pessoas. E este lugar também é um espaço repleto de afetividade, repleto de sentimento, de emoções, Este é um local de vivência, como já foi dito. Por exemplo, como exemplos de lugares, praças, ruas, às vezes a sua casa é um lugar, às vezes a mercearia, a padaria, você tem uma relação de pertencimento com este lugar, A cidade, os morros, árvores, são aqueles locais, aqueles lugares com os quais você se relaciona. Um lugar pode ter um significado para uma pessoa e não ter o mesmo significado para outra pessoa. Lembrando que para a geografia, a noção de lugar, o conceito de lugar, ele está relacionado à noção de afetividade, à noção de sentimento que a gente tem por determinado lugar.
O lugar, então, ele pode conter elementos naturais ou culturais com os quais convivemos. É onde vivemos ou estudamos, onde exercemos nossa vida social, ou seja, as relações com amigos, colegas, parentes, vizinhos, conhecidos, dentre outros. Nesta imagem aqui, o bairro Centro Cívico, em Curitiba, foto de 2017. Observamos crianças e adultos usufruindo de um espaço público, a rua. Geralmente as ruas são utilizadas para deslocamento das pessoas em seus carros. No entanto, esses espaços também podem ser utilizados para a realização de brincadeiras e a interação entre as pessoas, gerando uma afetividade, características do lugar. Então, esta praça aqui, gente, este local, representa um lugar para essas pessoas que convivem neste lugar. Tem um significado emotivo e afetivo para essas pessoas. E não necessariamente tem que ter o mesmo significado para todas as pessoas. Então, essa relação de afetividade vai existir para as pessoas que convivem neste local, neste lugar, que frequentam este lugar. Lugar e paisagem nós não podemos confundir, são coisas distintas. Como nós já estudamos a paisagem ela refere-se a um conceito de análise, né? A um conceito de conhecimento e de a gente perceber as diferenças que ocorrem em um espaço. Já o lugar, ele é parte do espaço geográfico compreendido como se fosse de dentro, né? É o espaço com o qual nós nos identificamos afetivamente, onde vivemos nossas experiências pessoais. A paisagem ela já pode ser considerada, quando analisada sob o enfoque do espaço geográfico, como de fora, de maneira objetiva, né? Ou seja, a gente analisa essa paisagem de fora. Em síntese, então, pessoal, quando a gente fala sobre lugar, ele é sempre a morada de uma comunidade humana. Já a paisagem, nem sempre. Por exemplo, quando a gente fala sobre as regiões polares, são muitas regiões não habitadas. Quando a gente fala sobre as regiões desérticas, por exemplo, no interior do deserto do Saara, quando a gente fala sobre as regiões montanhosas, né? Aquelas regiões cobertas por gelo, são apenas paisagem, não são lugares. Em síntese, então, o conceito de paisagem, vou grifar para vocês anotarem, tá? Parte da observação, da percepção, da contemplação e da análise. Enquanto o conceito de lugar parte da vivência, da identificação com os objetos, ruas, praças, rios e principalmente com as pessoas. Ou seja, vivência e convivência são indissociáveis, né? Nessa imagem aqui, moradores do bairro São Benedito, no município de Cajamar, em São Paulo, reivindicando segurança e asfaltamento das ruas do bairro, ou seja, refere-se ao lugar, a melhoria do lugar de vivência. Estabelece aí, então, uma relação de afetividade, uma relação emotiva com o lugar. E o território? O que é o território, gente? O território é um espaço delimitado por fronteiras. E geralmente nesse espaço há a expressão de poder, de posse. Quando a gente pega o mapa mundi, a gente observa que o mapa mundi ele representa a superfície terrestre dividida em países, ou também chamados de estados nacionais. O que separa este espaço nacional, né, esse estado nacional do outro, são as fronteiras. Por exemplo, o que separa o Brasil da Argentina, ou o Canadá dos Estados Unidos, ou a Espanha de Portugal, ou a França da Alemanha, são as fronteiras. Geralmente, pessoal, essas fronteiras são grandes faixas, tá, bem de terra, e que são habitadas, que são ocupadas. Somente aqueles países que ocupam sozinhos uma ilha ou arquipélago, como a Austrália, como a Islândia ou o Japão, não possuem fronteiras terrestres com outros países. Os limites desses países são marítimos. Então, fronteira e limite são coisas distintas. A fronteira o que se estabelece entre dois estados nacionais. Limite, gente, é onde começa um e onde termina o outro.
O espaço ocupado por um país é chamado, então, de território nacional. É onde o Estado Nacional exerce a sua soberania. Quando a gente fala em Estado, nós temos que entender todo o conjunto de instituições que formam uma organização político-administrativa de um povo ou nação. Instituições como governo, escolas, forças armadas, inclusive, quando a gente pensa no Estado, nesse conjunto de instituições, nós temos que lembrar nas Forças Armadas para realizar a proteção, inclusive, desse Estado nacional. Então, o território nacional é um Estado delimitado por fronteiras, onde um Estado exerce a sua soberania, exerce o seu poder soberano ou o seu controle, o seu domínio. Por exemplo, no território brasileiro, o Estado Nacional Brasileiro exerce a sua soberania. Como assim? O que isso significa? É o governo do Brasil que exerce o poder neste território. O governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha não pode, de forma alguma, mandar e desmandar no território brasileiro, porque a soberania quem exerce aqui no território brasileiro é o Estado Nacional Brasileiro. Entenderam essa diferença? Então, o significado original de território é uma parcela do espaço geográfico delimitada por fronteiras e sob a soberania de um Estado. O território nacional, assim, é o espaço no qual as autoridades políticas exercem a soberania de acordo com a sua Constituição e com as leis e os tratados internacionais que esse Estado aprovou. A Constituição é a lei máxima, a principal lei que regula a organização política de um país. Então, a gente não pode confundir, gente, o conceito de Estado Nacional com as divisões de um país. Por exemplo, no Brasil, nós temos o Estado de Minas Gerais, nós temos o Estado de São Paulo, nós temos o Estado do Rio de Janeiro. Só que estes estados são divisões de do Estado Nacional Brasileiro. Estes estados não podem ser confundidos com o Estado Nacional, porque são apenas divisões de um território. Nessa imagem aqui, nós temos uma foto de 2017, fronteira entre Brasil e a Venezuela, no município de Pacaraima, em Roraima. Do lado esquerdo, então, tem a imagem que está o território brasileiro, ou seja, o espaço gerido por leis e autoridades do Brasil. E do lado direito, nós temos a área sobre o controle do Estado venezuelano, no município de Santa Helena de Uiarém. Ou seja, neste espaço aqui, então, quem exerce a soberania, quem exerce o controle, quem exerce a administração é o governo da Venezuela. O conceito de território também ele pode ser aplicado em outros espaços identificados como sujeito e delimitado, mesmo que não oficialmente, nem de forma material e visível por limites. Por exemplo, quando a gente fala sobre um determinado espaço, uma parcela do espaço geográfico, quando a gente pensa em território, nós temos que pensar em grupos humanos que se apropriam e constroem neste espaço. E também defendem este espaço. Por exemplo, quando a gente fala sobre as terras indígenas no Brasil, quando a gente fala sobre os territórios quilombolas também, que são territórios específicos de uma determinada comunidade. No exterior também nós temos outros territórios de povos sem Estado, como os curdos, os bascos, dentre outros. Segundo alguns estudiosos, como alguns biólogos e psicólogos, a territorialidade seria um traço instintivo a vários animais, incluindo os seres humanos. Lembra que eu falei com vocês inicialmente que o território é um espaço delimitado por fronteiras e que existe a expressão de poder e de controle, né? Neste sentido, então, fala-se sobre essa territorialidade ser um traço instintivo, ou seja, que demarca poder e demarca proteção deste território. No caso do ser humano, então, a territorialidade ela significa mais do que um espaço essencial para a sobrevivência de um grupo. Também implica em elementos culturais
e identificação com a ancestralidade, configurando-se como um espaço no qual ocorrem a vida econômica e a prática de hábitos e tradições, além do relacionamento das pessoas entre si e com a natureza. Quando a gente pensa sobre esses elementos culturais e identificação com a ancestralidade, nós podemos pensar muito bem, principalmente em relação aos territórios indígenas e também aos territórios quilombolas. Quilombolas são comunidades que ocupam quilombos, locais de refúgio de africanos escravizados por europeus na época da colonização das terras que hoje formam o Brasil. Nessa imagem aqui, pessoal, tem as comunidades quilombolas, são lugares de memória e identidade protegidas por lei. Os povos remanescentes das áreas de quilombo que estejam vivendo nesse território, observem a palavra território, é um território pertencente à comunidade quilombola, têm o direito de se fixarem ali e ter a propriedade definitiva dessas terras. Ou seja, a gente já percebe que o significado de território torna uma amplitude diferente, Quando a gente pensa em território dominado por um certo grupo e quando a gente pensa território em relação ao Estado Nacional, onde o Estado Nacional exerce uma soberania em um espaço delimitado por fronteiras. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui essa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de geografia, tá bem? São essas páginas e também tem essas perguntas complementares. Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção para vocês fixarem os conceitos de lugar e também de território, tá? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.